Estamos iniciando hoje mais uma live, né, com uma leitura simbólica do conto de fada. É o Arte em Cena nesse processo de quarentena e a gente está cheio de novidades, de projetos. Cada turma a gente está fazendo um trabalho diferente e, e essa turma é da Estael. É a turma que está fazendo as lives toda sexta-feira. A gente já teve 3 sexta-feiras de live, hoje é a quarta sexta-feira. E eu estou fazendo aqui uma participação nessa live. Queria agradecer a Estael por dar essa oportunidade a mim. E hoje a gente vai ter a leitura do conto do Patinho Feio com o Vinícius. E ele já vai entrar agora. Vou colocar ele aqui para participar com a gente. Oi, Vinícius. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, Vinícius, eu queria que você se apresentasse primeiro para a gente. Meu nome é Vinícius, eu tenho 15 anos e eu tô no teatro desde 2016. Ah, legal. E, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como que foi esse processo de fazer essa leitura simbólica, se você já tinha feito, como que foi fazer uma leitura simbólica. Eu nunca tinha feito e nunca pensei que eu fosse fazer algo do tipo. E quando a Estelle chegou pra gente com a proposta, no começo foi assim, até desesperador da gente saber o que a gente ia fazer, mas depois que a gente foi se familiarizando, foi muito bom. E foi assim, e é muito legal você saber que tudo tem um porquê, que nem tudo é aquilo que te contam. Então, assim, é muito legal um projeto desse. Ah, muito bom. A leitura, como a gente já vem falando ao longo dessas semanas, né? A leitura simbólica abre a nossa visão, né? A gente Sim, começa a enxergar coisas que antes passavam desapercebidas ao nosso olhar, né? Um treino, né? Na verdade. uhum, Muito bom. verdade. Então, Vinícius, eu passo a bola para você agora, nesse momento, para Tá você bom. falar um pouquinho sobre o conto do Patinho Feio. Só para quem está entrando agora, essa é mais uma live e agora hoje a gente vai ter o conto do Patinho Feio com Vinícius. É, então, a história do Patinho Feio, ela foi escrita por Hans Christian Andersen. Ele é um dinamarquês muito famoso que já escreveu vários contos de fadas. Esse conto foi publicado em 11 de novembro de 1843 e ele já passou por várias adaptações. E hoje eu vou contar uma aqui. Ela começa assim: era o verão, a estação mais quente do ano, quando uma pata estava pronta para começar a chocar os seus ovos. Então ela começou a procurar muito alguns lugares para fazer esse ninho. E ela achou um lugar perto de um rio e uma floresta bem verde. O que o verde vai significar? Ele vai significar esperança e segurança. Foi nesse lugar que que ela se sentiu segura para ter os filhos e ela tinha esperança que eles nascessem bem e se tornassem patinhos bem cuidados. Seus ovos começaram a chocar um a um e foram nascendo patinhos amarelinhos, todos iguais, deixando a pata-mãe muito feliz. Até que ela percebe que um ovo não tinha chocado, e esse ovo era maior do que os outros. E a velha pata que estava lá para ajudar a pata-mãe a cuidar dos filhos, disse que com certeza aquele ovo era um ovo de peru. E então a mãe ficou intrigada, mas esperou chocar, e esse ovo chocou depois de bastante tempo, e de lá saiu um filhote bem estranho, esquisito, e ele era cinza. O cinza, ele vai representar maturidade, mas ele também vai representar tristeza, monotonia, que é exatamente isso que o patinho sofre. E o ovo, ele vai significar nascimento. Então, o quebrar do ovo é o chegar para a vida, é a criação. E quando esses filhotes nascem, eles falam para a mãe deles que o mundo era enorme. E ela os corrige mais ou menos dizendo que o mundo é muito maior do que aquilo que eles veem. É, então ela cuida deles e no outro dia, quando amanhece, ela leva esses filhos para o rio para ensiná-los a nadar. Quando ela vai, ela elimina as suspeitas que esse filhote era um filhote de peru, porque ele sabia nadar.
e Perus não sabem nadar, então, como ele sabia nadar bem, ela eliminou essas suspeitas. Quando esses patinhos foram crescendo, o patinho feio começou a sofrer exclusão dos irmãos dele. Esses irmãos diziam que eles estavam excluindo esse patinho porque ele era diferente. Um princípio até etnocêntrico, onde eles colocam uma raça em cima da outra. É muito bom você ter falado sobre isso, né? Sobre esse princípio etnocêntrico, porque o que acontece? A palavra etnocentrismo, ela vem de etno, que é etnia, centrismo de centro, ou seja, uma etnia no centro, né? O que isso quer dizer? Quando existe uma visão na que uma etnia, determinada etnia, grupo, nação, nacionalidade é superior às demais etnias, né? A gente tem diversos exemplos de etnocentrismo ao longo da história mundial. Um deles é o nazismo na Alemanha, quando os judeus foram perseguidos, mortos, e a gente também tem aqui nas Américas a colonização, aqui no Brasil a colonização brasileira e a escravidão, que são exemplos de etnocentrismo que a gente tem herança desses tempos até nos dias atuais, quando a gente vê ainda os povos indígenas, os povos negros sendo oprimidos socialmente, né? Sim. Além dessa exclusão que ele sofria dos irmãos, ele sofria maltratos dos outros animais, que davam bicadas nele e diziam que ele era sem graça, abobalhado. E ele era chutado ele também sofria de uma mulher que era responsável por dar comida para os animais. No conto, ela é chamada de rapariga, porque quando ela ia alimentá-los, ela chutava para que ele não ficasse nem perto dos outros animais. Naquele momento, o patinho só tinha apoio da mãe, que ela defendia de tudo e de todos. Porém, depois da mãe ouvir todos os comentários negativos sobre o filho, as forças dela se esgotam e a pata começa a excluir o filho, mesmo que inconscientemente. Sim, e é muito interessante a gente ver nesse processo da exclusão da pata, né, da mãe pata, é que surge um complexo nessa mãe, né, de um complexo materno que a gente chama, porque surgem duas mães, dois arquétipos de mães, na verdade. A mãe ambivalente, que surge nesse início desse processo, que é a mãe que quer seguir seus instintos maternos, quer seguir seus impulsos, e aí se depara com uma sociedade que não aceita o seu filho, que não aceita esse seu filho diferente, e aí ela tem diversos medos. O medo de ser excluída socialmente, o medo de ser escárnio da sociedade, e o medo de ter a sua segurança e a segurança do filho prejudicadas. Pois, como a gente disse, a gente comparou os etnocentrismos da história, a gente vê que ao longo do etnocentrismo caminha ao lado do genocídio. Então, ela tem medo do quê? Do filho sofrer violência, do filho e dela também sofrer violência, sofrer insultos, perseguições e até mesmo morte. Sim. Então, cria essa mãe ambivalente nessa pata. Uhum. Que acaba aceitando e cedendo, né? Ela abaixa a cabeça, mergulha e se curva aos interesses dessa sociedade, dessa comunidade que eles vivem, em prol de defender o filho, né? De se alinhar a favor do filho. Mas não é que a gente não pode falar, ela é má, mas ela faz isso com medo até mesmo da segurança do filho. Uhum. E aí surge o segundo arquétipo materno, né, desse complexo, que é a mãe prostrada, que é o seguinte, aquela mãe que cansou de sofrer essas perseguições, que não aguenta mais ser perseguida, e aí relaxa, e aí ela desiste de lutar. Uhum. Então ela perde o sentido de si mesma e entra em conflito com a sua ânima, que é a parte feminina no homem. A gente já vem falando ao longo das lives, o conceito de ânima e ânimos. Ânima é a parte feminina no homem e ânimos a parte masculina na mulher. No caso, a mãe do patinho representa a ânima do patinho, que é a parte feminina dele. E quando esse pato ele fica sozinho, ele resolve fugir. E essa fuga vai marcar o início do outono, que vai simbolizar a queda de temperatura, que vai ser o momento que ele vai começar a refletir.
E nesse momento ele vai começar o processo de individuação, que ele vai buscar o pertencimento. E quando ele foge, os primeiros animais que ele encontra são as marrecas. E as marrecas fazem um dos questionamentos mais importantes da história, que elas perguntam, quem és tu? Quando ela pergunta quem és tu, ela está dando a oportunidade desse pato se reconhecer. Ela está dando a oportunidade dele clarear a mente dele. Possibilitando ele de levantar voos para outros lugares. Contudo, ele não responde. Ele segue viagem e encontra os gansos. Esses gansos vão representar as más companhias. Mas, na verdade, esses gansos também vão representar a estrutura selvagem do próprio pato. E os gansos tentam levar o patinho para o mau caminho. Eles tentam fazer com que ele faça coisa que ele não faria se ele não tivesse naquela situação. Só que, felizmente ou infelizmente, os gansos morrem porque os caçadores atiram neles e o patinho consegue fugir. Quando o patinho consegue fugir, ele se esconde por um tempo, até ele ser encontrado por um cão. Quando esse cão encontra o patinho, ele acha que o cão vai morder ele. Mas o cão não faz nada. Ninguém sabe o motivo do cão não ter feito nada. Mas o patinho se culpa. Ele diz que o cão não mordeu por causa da sua feiura. E isso vai mostrar que ele já estava se culpando por coisas que ele nem tinha culpa. Mas porque ele já foi culpado de tanta coisa que ele já se sentia assim. E além disso, a gente vê surgir, né, principalmente agora, aí, né, no aparecimento desse cão, né, e dessa situação que acontece, a gente vê surgir o que a gente associa muito quando ouve falar do conto do Patinho Feio, né, que é a autoestima, né, o conceito de autoestima. E aí, o que acontece? Por que o Patinho se acha, né, ele não teve essa autoestima trabalhada. Na realidade, o Patinho não era feio. Ele era só diferente dos outros. Diferente. E assim, ele não fez nada para sofrer aqueles insultos, aquela violência que ele sofria. Ele só era diferente do resto da comunidade. Então, isso gerou um complexo psicológico desde a infância que fez com que ele começasse a acreditar em tudo que falavam sobre ele. E começava a acreditar também que ele não podia fazer nada para mudar aquela situação. Porque quando a autoestima não é desenvolvida, e a gente fala que a pessoa, enfim, no caso, tem baixa autoestima, ela também não tem uma autoconfiança, né? São coisas que caminham juntas. Então ele não confia em si próprio para mudar aquela situação. Por isso que ele resolve fugir. E aí a gente tem que entender que quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando só na estética, né? Apesar de a gente falar patinho feio, mas a autoestima engloba muito mais do que apenas a aparência física. A autoestima é um conceito que vai além, esbarra em outros aspectos, no sentido do a gente gostar do que a gente faz, a gente gostar do trabalho que a gente realiza, das atitudes que a gente toma, das ideias que a gente tem, das intuições, enfim, da ação que a gente promove para resolver determinado problema. Então, a autoestima está entrelaçado com todos esses fatores. E, além disso, quando a gente fala que o patinho sofre esse complexo desde a infância, esse complexo psicológico desde a infância, isso é um fator determinante para o desenvolvimento da autoestima dele. Porque as crianças, elas valorizam a si mesmas na medida em que foram valorizadas, né? Então, assim, a criança, ela tem que se sentir amada, tem que se sentir aprovada, ela tem que sentir a aprovação por aquilo que ela faz, de bom, pela atitude, pela ideia boa que a criança teve. Então, ela, não apenas na palavra, mas na ação dos pais, enfim, das pessoas que estão ao redor dessa criança. Coisa que o Patinho nunca teve, muito pelo contrário, ele só teve reprovação, insultos, violência, que foram fazendo com que ele não desenvolvesse essa autoestima. Sim. E nesse momento que ele foge desse cão, começa uma ventania muito forte que vai empurrar o Patinho para uma casa. Nessa casa moram uma velha, um gato e uma galinha. Essa velha vai representar outra parte feminina da história, que foi representada lá atrás com a pata-mãe. E nessa casa, o gato e a galinha, eles são senhores. Eles são o senhor e a senhora. E eles mandam em praticamente tudo.
Quando a velha vê esse pato, ela o confunde com uma pata e se sente sortuda porque agora ela teria ovos à sua disposição. Então ela coloca o patinho feio para chocar, mas durante 3 semanas ele não põe nenhum ovo. E, e aí ele começa meio que ser julgado pelo gato e pela galinha, que são os juízes da história, porque já que a velha ela não podia fazer nada devido à idade, ele estava ali à mercê do gato e da galinha. E vai ser nesse período que ele vai ter oportunidade de se diferenciar, ele vai se permitir pensar diferente do gato e da galinha. Porque ele diz que ele gosta de água. E o gato e a galinha têm fobia de água. Então, ele é o primeiro momento que ele se permite pensar diferente. Mas como o gato e a galinha só têm aquela visão de mundo, eles mesmos diziam, o gato e a galinha diziam, eu tenho 50% do mundo. Ou seja, a metade. E a metade melhor. E eles ridicularizavam o patinho porque o patinho não sabia botar ovos e não sabia coçar as costas. Então, para o gato e para a galinha, aquilo era a única coisa que precisaria saber ser feita para ser alguém. E dali ele foge e fica sozinho mais uma vez. Quando ele fica sozinho, marca o início do inverno, que é o período mais frio, que vai ser o período de solidão. Mas também vai ser o período de amadurecimento. Porque quando ele está sozinho, ele vai para um lago, e nesse lago ele vê os cisnes pela primeira vez. Ele sente muita admiração, mas ele só vê os cisnes passarem e fica admirado. Mas ele fica nesse lago por mais tempo, e ele fica nesse lago por bastante tempo, e está cada dia mais frio. Então, esse lago vai congelando. E quando congela por completo, com o patinho dentro, ele quase morre. Ele só não morreu porque um camponês o salvou e levou para sua casa. E em casa, os filhos desse camponês queriam brincar com o pato. Mas ele já estava tão armado por tudo que ele sofreu que qualquer brincadeira que faziam com ele, ele achava que era de mau gosto. Então ele começa a fugir dessas crianças. Quando ele foge, ele bagunça a casa da mulher inteira, do camponês, da esposa inteira. Ele levanta voo para um bosque. Nesse bosque, ele vê os cisnes. E ele toma coragem de ir falar com os cisnes. É certo que ele ia morrer. Mas ele pensa, é melhor eu morrer porque eu tenho admiração, que são os cisnes, do que ser morto por quem me maltratava, que eram os outros animais. E ele vai, certo que ele ia morrer. Só que ele olha o reflexo na água. E ele percebe, como ele já estava maior, ele percebe que ele era um cisne. E pela primeira vez, ele se sentiu parte de um grupo. Mas por que ele se sentiu parte de um grupo? Porque agora ele colocava as opiniões dele na frente da opinião dos outros. Ele sabia se valorizar. Por isso que ele conseguiu fazer parte desse grupo. E o lago, ele tem vários simbolismos, mas eu acho que um dos mais interessantes e que mais tem a ver com a história é que ele é um espelho para a autocontemplação. E ele permite revelação, que foi exatamente isso que aconteceu com o pato. Ao olhar, ele teve a revelação que ele não era um pato, ele era um cisne. E os cisnes vão representar fidelidade. Vão sintetizar as duas luzes, a solar e a lunar. Mas antes de ele se tornar um cisne, ele era um pato. O que o pato significa? Vai significar o ser inconsciente e o consciente. Porque ele é um animal tanto de água quanto da terra. Então ele vai ser o mediador entre esses dois mundos. E o conto ele fecha assim, muito bem, com chave de ouro, quando esses patos estão num lago e passa uma criança e fala, olhem, pais, esse cisne é novo, ele é o mais bonito de todos. Então, assim, é a primeira vez que ele se sente muito bem, entendeu? E esse conto, mesmo ele sendo escrito há mais de 100 anos atrás, ele ainda é muito atual. Porque ele vai falar do padrão de beleza, que sempre foi cobrado, muito cobrado, e quem tem a beleza, quem é considerado belo, consegue as coisas muito mais fáceis, é bem menos julgado. Então, assim, não foi isso que aconteceu com o pato, né? E
Aí entra uma questão que é a seguinte: não importa o julgamento de ninguém, o que importa é quem ele realmente era. E que não importa ele ter nascido em um galinheiro entre patos e galinhas quando ele saiu de um ovo de cisne. Então, e uma coisa que eu acho interessante é que ele não se sentiu parte dos cisnes porque ele era um cisne. Ele se sentiu parte do grupo dos cisnes porque ele teve um encontro com si mesmo antes. E quando ele se encontrou com si mesmo, ele soube se valorizar. E para você ser valorizado num grupo, você tem que se valorizar primeiro. É muito importante isso que você falou, né? Porque ele passou por esse processo da individuação, ele fez a busca da individuação. E essa busca, como dizia Carl Jung, que é o pai da psicologia junguiana, né? Essa busca da individuação requer que a gente se separe do nosso coletivo, da nossa comunidade, né? Para buscar a nossa individuação, né? E nesse final de conto, a gente tem dois significados, dois símbolos, né, para interpretar esse final desse conto. O primeiro é que o Patinho realmente achou o grupo no qual ele se assemelha, no grupo com o qual ele vê indivíduos semelhantes a ele, né? E aí ele se sentiu fortalecido, porque nós somos seres sociáveis, social, e a gente vive em sociedade. Então é importante para a gente se identificar, se sentir pertencente a uma comunidade, a um grupo, a uma nação, enfim. E aí a gente vê também a importância da representatividade. É uma palavra que a gente usa muito hoje em dia. A representatividade é você ver o seu semelhante em papel de destaque, ou enfim. E aí ele vê os cisnes como iguais, após ele ter visto o seu reflexo, ele vê os cisnes como iguais e se sente representado, pertencente àquele grupo. Esse é a primeira análise, né, desse final. A segunda análise é uma análise um pouco mais profunda, na qual a gente fala que o desenvolvimento da personalidade ele está simultaneamente ligado ao desenvolvimento da sociedade. Como assim? Quando o patinho passa por esse processo de transformação, que ele descobre os seus dons, que ele se vê, que ele se percebe, e, enfim, ele faz esse processo de transformação, que adquire a individuação, e aí ele consegue se transformar, ele acaba transformando o seu redor, o seu Uhum. entorno. E aí é o que a gente fala aqui, a descoberta do patinho mobilizou a descoberta e a mudança do seu entorno, do seu coletivo. E aí a gente vê que também um pouco sobre a visão ótica do mundo que o patinho tem. E após ele se ver, após ele ver os seus dons, ver suas potencialidades e ver o que ele realmente é e não aquilo que as pessoas falam que ele é, após ele se reconhecer, ele cria uma visão otimista do mundo. Ele começa Sim. a ver o mundo com otimismo. E aí ele escolhe como ver o mundo, com, com negatividade ou com otimismo, né? E Uhum. aí, com pesquisa ou com otimismo. E aí ele transforma essa visão dele e acaba transformando o seu entorno. Uhum. E eu acho que esse conto ele nunca foi tão atual, porque ele fala da busca de autoestima e ele fala também de como muita gente pensa pequeno, né? Se você for olhar. Porque quando os patinhos nascem, eles perguntam para a mãe deles. Eles falam que o mundo era enorme, mas na verdade eles só tinham visto aquele pedacinho. E a mãe deles diz que o mundo é muito maior que aquilo tudo. E quando ele vai para a casa da velha, que tem o gato e a galinha, o gato e a galinha só tinham aquilo ali e eles não tinham nem vontade de conhecer o exterior, o resto do mundo. Sim, é muito interessante isso, porque é a referência de mundo que cada um tem. E aí mostra a referência de mundo que os patinhos tinham e aquele outro patinho que era diferente era isolado, era reprimido, era perseguido. E aí depois ele vai para a casa da idosa tendo o gato e a galinha, e eles têm uma outra visão de mundo, mas também é uma visão limitadora. Então a gente percebe
como que é importante a gente ampliar a nossa visão de mundo. Nesse conto, ele Sim. trata de diversos temas, tanto ampliar a nossa visão de nós sobre nós mesmos, que foi o que o Patinho fez, ele ampliou, ele viu quem realmente ele é, ele fez um mergulho para dentro, Uhum. e agradecer o Artin Senna. O Artin Senna está trabalhando nessa quarentena com esse processo, diversos grupos fazendo diferentes trabalhos. Está muito interessante, Sim. tá bom? Então, obrigado a vocês. Tá? Foi ótimo Muito participar. obrigado. Tá? Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live e fiquem atentos, porque cada dia a gente tem um trabalho novo, um trabalho diferente sendo exibido, tanto no Instagram como no YouTube. Toda sexta-feira temos live. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou.